dúvidas, o arco dos elfos é um dos arcos mais memoráveis de Black Clover. Haruwarudo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje eu irei citar 5 cenas marcantes, memoráveis, que você vai notar, vai relembrar na hora que a gente fala sobre o arco dos elfos. Pode ser que no vídeo a sua cena favorita, que você acha muito marcante, eu já esteja listando e falando que é uma das minhas favoritas, como, por exemplo, pode ser que eu não tenha listado nesse vídeo, mas pode ser que numa possível parte 2 eu fale sobre essa cena, então me diga nos comentários, dê like no vídeo que isso apoia, por conta de que é muito importante que você interaja, que você responda a minha pergunta, por conta de que realmente, se não tiver presente nessa parte 1 do vídeo a sua cena favorita do arco dos elfos, pode ser que tenha uma parte 2, porque esse foi um dos arcos mais vastos em batalhas, informações, foi um arco bem desenvolvido, foi um arco longo, então digamos que tem várias cenas que foram marcantes e que não dá pra colocar só em um vídeo, então eu diria que aqui eu estou citando apenas 5 e numa parte 2 a gente fala sobre outras que também são tão boas quanto essas. Pra todo caso, diz aí, vê o vídeo até o final, quem sabe a tua cena vai estar aí, mas pra todo caso, eu diria que o arco dos elfos, ele deve ser ressaltado mais uma vez aqui no vídeo e no canal, por conta de que eu acho que é um dos melhores arcos. Ele, digamos que foi, de certa maneira, desenvolvido desde o começo da obra. Eu considero o fechamento, o desfecho da primeira parte do Black Clover. Ele abre o gancho para a segunda parte da obra, onde é relacionado, é mais intenso, digamos que a busca, a jornada, a investigação de demônios, mas tudo isso foi possibilitado pelo primeiro Akuma que apareceu, digamos que nesse arco. Então o fato dos elfos, as revelações feitas, digamos que personagens que a gente conhecia desde o começo, mas só foi saber, digamos que a classe, a raça deles, a história deles, só nesse arco. Eu diria que a figura, a introdução do Rei Mago, a Nero, então em termos de desenvolvimento também de personagens, foi um dos melhores momentos, personagens que a gente já via desde o começo da obra, só que tiveram seu ápice, digamos que nesse arco. Por isso eu digo, o arco dos elfos é um dos arcos mais importantes para a história de Black Clover, e eu diria que é um dos melhores arcos dos animes, pra ser honesto. Então, até o momento atual, vai levar um tempo para um arco ser dessa qualidade e bater esse arco, e isso se Black Clover conseguir, porque eu diria que esse é um daqueles arcos que fica para inesquecíveis e muitas vezes é o melhor da obra. A obra pode continuar a qualidade, pode continuar mantendo, mas não para chegar no nível daquele arco. Mas para todo caso, é só minha opinião. Relembrando, eu acho que foi muito legal tudo que foi desenvolvido, a reencarnação dos elfos, o controle possuindo o corpo de cavaleiros reais. Eu diria que a aliança dos elfos depois com os cavaleiros mágicos após as revelações, por isso é um dos arcos mais intensos e muito bem construído dos animes. Mas para todo caso, acredito que já fiz um pouco dos meus comentários. Vocês sabem bem a minha opinião, eu só sou elogios para esse arco, é só você ver os vídeos que foi focado nesse arco que estava sendo passado, que lá tem um pouco da minha opinião, mas obviamente quando for o momento propício, a gente sempre relembra e comenta mais um pouco desse arco. Mas para todo caso, só tendo dado uma breve introdução um pouquinho desse arco aqui para vocês, acredito que agora vamos para as cenas marcantes, porque eu diria que o Yami Sukehiro, obviamente ele deveria estar aqui, porque é um fato, o Yami sabe ser incrível em todo o arco de Black Clover. Desde o começo da obra, a gente vê que tem uma cena, seja para alívio cômico, como para gerar hype, ele aparece e ele consegue cumprir. Então, obviamente, nesse vídeo, você vai ver o Yami imitando. Para todo caso, eu diria que a gente vai ver também a ascensão da princesa de Clover, porque a nossa querida Noelle desde o começo estava treinando, ela sempre estava tentando controlar, digamos que a mana dela, para se fazer digna da sua família, para mostrar aos seus irmãos. E eu diria que o momento que ela faça sua ascensão, a Valkyrie Dress é um dos mais memoráveis. E eu diria que tem outras cenas relevantes em torno dos rivais principais da obra, então vê esse vídeo que você vai saber quais são as 5 cenas memoráveis. Mas para todo caso, vamos logo para 5 cenas inesquecíveis do arco dos elfos, The Black Clover. Eu diria que começando com a melhor cena do arco, vamos logo falar do corte dimensional imbuído das sombras Equinox de Yami Sukehiro. 本当にいいのかよ。異邦人の俺を魔法騎士団団長にしちまって。大丈夫、君ならできるよ。マナゾーン、闇まとい、次元斬り、彼岸。
世界に干渉可能な闇魔法。Por conta disso, eu quero que você pense que essa cena foi uma das mais marcantes de Black Clover e até o momento atual é a melhor cena do Capitão dos Touros Negros. Eu sei a cena que vai ocorrer contra o Dante da Tríade Negra, mas eu quero que vocês tenham em mente que aquilo é evolução, né? Time skip. E ocorre que essa cena, eu acho que ela ainda é memorável pela trilha sonora, pela forma como foi conduzida, a construção dos personagens, a ligação dos companheiros, o Yami fazendo o golpe final, só que a cereja, a finalização seria conclusiva graças ao protagonista que utilizaria da antimagia. Então é uma cena muito marcante porque a gente vê que é informativo ao mesmo tempo. A gente vê que magia das sombras interfere com outro mundo, ou seja, é o ponto fraco dos demônios. Era algo até informativo que a gente talvez não soubesse. Eu diria que o uso de Haruka Mirai, a primeira open, foi sensacional, porque na hora que eles começam a cantar Haruka Mirai, yeah, Imakake dashitanda, Fansuru subete, Koete, e assim vai por diante, porque eu acredito que eu errei o último verso aqui da música. Foi sensacional, é chocante, é arrepiante, faz a gente gritar, faz a gente ficar, digamos que imerso na cena. E tudo isso ter sido imposto pelo Capitão dos Touros Negros foi fantástico, porque não foi o rival, não foi o Rei Mago, não foi o protagonista. Quem fez foi o personagem principal que tem tanto impacto e presença quanto esses. E o fato de ter mostrado que o cigarro caía, digamos que era uma situação que o Yami tinha que levar a sério, e a gente vê que o flashback, a memória do Julius, foi o que deu uma confiança, e assim ele faz Mana Zone e finaliza com chave de ouro. Foi épico, não tem como não ser marcante, é uma das cenas mais memoráveis e sempre será de Black Clover como uma obra. Não importa quantas cenas arrepiantes tenha, essa já entra como uma das mais marcantes do Capitão dos Touros Negros. Para todo caso, acredito que ressaltei essa cena. Se você quiser mais informações, veja o vídeo que eu falo dessa cena em específico do episódio de número 119, que é onde ocorre. Lá a gente pode falar mais profundo. Aqui tem que ser um pouco mais compacto, mas acredito que eu falei o necessário, pelo menos no momento atual. Quando a gente achar propício, a gente pode falar dessa ou outra cena salvarente. Mas, para todo caso, acredito que vamos para a segunda cena inesquecível de Black Clover no Arco dos Elfos. Eu diria que a segunda cena ela é muito emocionante, porque a gente acompanha o desenvolvimento que foi mostrado na obra desde o começo. Eu diria que é a ascensão da realeza. Finalmente vemos o brilho de Noire na Valkyrie Farm, porque eu diria que é uma daquelas cenas mais marcantes. Eu sou um tipo de pessoa que ama ver desenvolvimento de personagem. Eu gosto quando a obra apresenta isso. Eu tenho elogios para a obra. E eu diria que uma das coisas que Black Clover sabe fazer é desenvolver personagem principal. Eles não deixam o foco só no protagonista. Eles sabem desenvolver quem está ao lado dele. E vemos que a Noelle foi um exemplo desses desde o começo da obra, onde ela não tinha controle algum da mana dela, da magia dela. Ela fazia magias descontroladas, até o ponto que no começo, no primeiro momento, ela precisou da ajuda do Asta para salvar a si mesma. Então, ver aquela Noelle para Noelle de agora, que, digamos, treinou graças a seus companheiros, ela ficou motivada, ela teve suporte, e nesse momento, para salvar, digamos, sua família, para derrotar os elfos, ela mostra todo o seu poder, ao ponto que ela desperta uma magia nova que faz referência à magia, ao traje da sua mãe, só que na magia, no atributo dela. Foi sensacional, foi arrepiante, foi muito bonito, é inesquecível, porque o Valkyrie Dress é, digamos que o pico, é o auge da Noelle até então em Black Clover. A gente acompanhou o desenvolvimento dela e a gente viu que ela chega no ápice dela, ela chega em um dos modos mais poderosos que ela poderia proporcionar naquele momento, e tudo isso na frente da sua família, as pessoas que sempre menosprezaram, acharam que ela não ia ter controle algum, e ela mostra que de todos, ela é a pessoa mais forte da família dela, da realeza, ela é a pessoa mais digna de ter esse título. Então foi sensacional, eu acho que é uma das cenas mais memoráveis e por isso eu ressalto. E para todo caso, acredito que era isso até o momento. A evolução da Noelle é uma das coisas que eu mais gosto em Black Clover e o Tabata Sensei está de parabéns. E por isso eu tinha que ressaltar a Valkyrie Dress, a Valkyrie Farm de Noelle, o primeiro momento que ela atinge essa transformação. 複雑な魔力操作はできない。体に近いところならより密接に濃密に今この状況だからこその今の私だからこその魔法。水創生魔法バルキリードレス。
eu diria que indo para a terceira cena memorável de Black Clover no arco dos elfos, vamos falar de uma despedida marcante. Vamos falar da cena de cortar o Hurt mesmo estando em Clover. Vamos falar da última missão de Lumière para Secret. Eu acho que foi uma cena muito bonita, porque naquele momento o Lumière vê que o nome dela é Nero naquele momento, e ele agradece por todo o trabalho, todo o serviço que ela fez, e naquele momento ele ainda faz um último pedido, para que ela possa ver como as outras gerações irão se suceder, como irá o reino progredir, para que um dia eles possam conversar e ela fale tudo o que ocorreu nesse tempo, nessa última missão que ele fez. Naquele momento, vemos que a última ordem que ele dá para Nero, ao mesmo tempo que ele pede desculpa por tudo, só que a gente vê que, naquele momento, a Nero não liga de ter passado 500 anos esperando por ele. A gente vê a lealdade, um laço de companheiro, um laço de amor, porque no momento que a Nero ia falar todo esse tempo, eu me sinto agradecida, a gente vê que ela iria dar a interpretação de falar outra coisa. Então, não seria um momento propício para ela fazer uma declaração de amor para o nosso querido primeiro Rei Mago. E assim, ela só agradece por ter tido esse trabalho com ele, por ter servido a ele, porque foi graças a ele que ela percebeu, digamos que a utilidade de diversas magias, foi graças a ele, a ter conhecido ele, que a sua perspectiva foi mudada. Então ter servido 500 anos, ter sido leal, ter esperado esse tempo, não foi, digamos, nada demais, sendo que algum dia ela iria poder despertá-lo e falar com ele novamente. Então, além da gente ver prova de lealdade, companheirismo, a gente vê uma grande prova de amor. Eu diria que não é qualquer pessoa, não é qualquer subordinado que faria isso. E o fato da Nero ter falado que todo esse tempo ela não se sentiu ocupada, ela agradece por ter servido, por ter trabalhado com o primeiro Rei Mago, foi inesquecível. Por conta de que devemos lembrar que naquele momento ele ainda não era o primeiro Rei Mago, ele era um príncipe da realeza, mas desde então eles tiveram, digamos que, grandes invenções juntos, passaram vários momentos juntos, trabalhando nos itens mágicos. Ocorre que na batalha final que o Lumière estava lutando contra o Aqua, ela foi de grande ajuda, ela selou o demônio. Então, naquele momento que ela passa todo esse tempo, ela consegue fazer magia para que em algum momento eles pudessem ser despertados novamente e ajudassem na batalha contra o demônio, pois ela sabia que o selo iria, digamos, quebrar em algum momento. Foi impactante e eu diria que tudo isso foi mostrado e é relembrado até naquela cena, porque é, digamos que o último momento deles, né? Porque vai levar eras para que eles possam se reencontrar só no outro mundo. Então, quando o príncipe agradece e dá a última missão e ele vê que ela conseguiu novos companheiros, ele se sente grato por tudo que ela proporcionou, foi marcante ao mesmo tempo que ela agradece por todo esse tempo e faz com que uma culpa que poderia existir talvez para ele fosse desfeita, porque ela disse que não foi tempo demais o que ela esperou. E eu diria que mais importante que isso é ver, digamos, que o Tabata Sensei, ele não quis, mas ele poderia ter deixado o Lumière vivo. Ele preferiu fazer uma cena de cortar o coração do que manter o personagem vivo, porque o personagem do Rei Mago, ele poderia ter sido muito mudado. Aparentemente, se o Julius tivesse morrido, o primeiro Rei Mago poderia ter assumido essa função. Então a gente viu que realmente o Tabata Sensei preferiu mudar a ordem, ele só quis deixar o Rei Mago, digamos que nesse combate, nessa luta final. De que essa luta era uma ligação de 500 anos atrás, então ele preferiu fazer com que a primeira parte do Black Clover, que era muito ligada ao Lumière, fosse finalizada realmente com uma batalha somente e fosse o desfecho dele. E eu diria que é um ponto, é uma cena que gera vários pontos que a gente poderia conversar, que eu apresentei bem rápido aqui pra vocês. O ponto é realmente se o Lumière poderia ficar vivo, ou se era realmente necessário ter tido essa despedida. Eu acho que é um bom ponto. Vai agora a sua opinião nos comentários sobre isso. Ao meu ver, eu já disse pra vocês, eu diria que foi interessante a forma como o Tabata Sensei fez. Por isso eu digo que por mais que eu quisesse que o Lumière ficasse vivo, o que poderia causar um bom enredo, eu acho que não tem problema ele ter realmente feito com que o Rei Mago fosse, digamos que, para o mundo dele. No caso, focando na cena, foi muito bonita, sensacional, emocionante, prova de lealdade, prova de amor, o que gera vários pontos que eu apresentei aqui, se realmente era legal ter visto ele vivo, ou se foi realmente bom ter visto, digamos que, essa despedida de cortar o coração. Para todo caso, acredito que tendo falado sobre a missão que Nero terá a partir de agora, vamos para a quarta cena marcante de Black Clover. 君は僕の分も未来を、僕らの理想を見届けてくれるかい？ルミエル王子、私はあなたをずっと、あなたが行くのなら私も。君の可能性まで閉ざしてほしくない。もっと先の君たち魔法騎士と君たちが守るクローバー王国の未来も楽しみだ。ずっとあなたにお仕えてきて幸せでした。僕も幸福だったよ。500年
僕を待ち続けてくれて本当にありがとう。 E eu diria que agora, ressaltando mais uma cena marcante e memorável de Black Clover, vamos para a cena do 100º episódio. Vamos no tempo dos Royal Knights, luta contra os Byakuya, elfos, estava tudo sendo novo. Vamos falar do momento que reutilizam o Haruka Mirai, só que agora para a dupla principal, para os grandes rivais, para Asta e Yuno, enfrentando o nada despertado ainda Elfo Rihito. Por conta de que, sério, aquele momento foi muito interessante, porque a gente vê a sincronia e o significado de uma verdadeira dupla de rivais de anime shounen. E eu diria que o Asta e o Yuno nos proporcionam isso. Rivais que se apoiam, que disputam um com o outro, mas que sabem ter uma sincronia perfeita para enfrentar inimigos poderosos juntos. Então eu diria que essa rivalidade, laço de irmãos, amigos, é muito marcante. E foi mostrado no 100º episódio, quando o Yuno faz o Storm Spirit e acontece que assim aberta uma brecha, porque o Rihito tá, digamos que, sugando. E foi o timing perfeito, porque daí o Asta volta para Black Form, ele estava até recém-inconsciente, despertando. E daí ele salta, causando um espanto e surpresa de todos, principalmente de Raya, vendo, digamos que, o timing de ambos. E o mais marcante é ver que a cena que foca no Asta sumindo é relacionado, colocam, digamos que como de fundo também o demônio dele. Então foi muito marcante, porque o demônio estava fornecendo uma velocidade para o Asta atingir o timing. E foi muito memorável, porque era a abertura que o Yuno proporcionou para que o Asta acertasse o Rihito enquanto ele estava absorvendo o ataque. E daquele momento que o Asta e o Yuno falam, você é meu rival, e ambos atacam ao mesmo tempo, foi marcante por conta de que mesmo eles fazendo uma combinação de timing perfeito, o líder dos elfos que não estava com o seu poder no total ainda acaba com ambos utilizando-se da Manda, da magia de Yuno, só que 2 vezes mais poderosa. Yuno-sanの風。 Então eu diria que foi marcante, foi memorável, porque foi a derrota de Asta e Yuno para os elfos, para o Rihito. A gente viu que depois não teve vitória para eles, porque eles não lutaram mais. Então foi mostrado que Asta e Yuno não derrotaram o líder dos elfos. Isso é um fato que deve ser enfatizado até hoje. Eles não conseguiram. Então foi marcante porque o líder nem estava despertado, nem estava com seu poder. Imagine então se o Rihito estivesse acordado. Imagine o estrago que ele não teria feito com esses dois. Para todo caso, eu diria que foi marcante, o uso da Haruka Mirai foi boa, a figura, a representação da dupla, amigos, rivais, o fato de mostrar, né, o poder do líder dos elfos, que até então era um pouco desconhecido, porque a gente não sabia a que patamar ele poderia atingir se ele não tinha despertado a consciência dele. Então, sério, aquele foi um dos momentos mais marcantes, porque o Asta ao mesmo tempo pega a espada nova dele, só que ao mesmo tempo eles levam um ferimento grave, a gente não sabia o estado que eles poderiam ter ficado. Então, sério, foi uma das cenas que devem ser inesquecíveis do arco dos elfos, que eu ressalto aqui para vocês. Para todo caso, foi o melhor jeito de comemorar o 100º episódio. Eu acho que caiu bem, digamos que seja naquele episódio. Que vemos que mesmo levando o ataque, o Yuno conseguiu ainda proteger a Mimosa e fazer, digamos que um amortecedor tanto para ele e para o Asta. Então, sério, foi uma cena muito boa e, tipo, tem uma visão bem ampliada. A gente poderia ainda ficar conversando a mais naquela cena. Mas, para todo caso, acredito que falei na cena o poder dos rivais, o laço de Asta e Yuno contra o líder dos elfos, Rihito, e seu poder descomunal, ao ponto que acabou com ambos facilmente no uso de Haruka Mirai. Para todo caso, acredito que agora vamos para a 5ª cena marcante, uma das melhores cenas. Vamos para a próxima cena marcante, memorável e inesquecível de Black Clover. Eu diria que agora, para concluir com chave de ouro a parte 1 das 5 cenas inesquecíveis de Black Clover, versão Arco dos Elfos, vamos para o líder dos elfos, nosso querido Rihito, despertado com seu poder 1100% Limit Break.
Por conta de que eu diria que o Kirito, ele já não estando consciente, ele dá conta de dupla de protagonista. Imagine então, estando despertado com seu poder no total. Ele pode até, talvez, acabar com o grande vilão do arco, e foi mostrado que se o Akuma não tivesse a regeneração, ele teria concluído essa batalha com chave de ouro. 仲間たちと共に本気の一撃で今かけらも残さず消し果たす。君たちの力も借りるよ。食らえ、私たちエルフの怒りを。剣究極魔法宿魔の剣波動。魔法の格が違う。やった。さすがリヒトさん。 É interessante porque mostra realmente o poder de um usuário de um Grimoire de 4 folhas, mostra, digamos que, a distância que ele tá dos usuários do momento atual. Então eu diria que ter visto o poder do Kirito foi muito épico, por conta de que a gente vê que ele tem o laço dos companheiros, ele pega a mana deles emprestado, e naquele momento ele mostra, digamos que, uma combinação ainda com o primeiro Rei Mago, e assim ele consegue fazer um desfecho perfeito, um ataque mega destrutivo, ao ponto que acertou e exterminou o corpo inteiro do demônio demonstrado no anime. Mas para todo caso, a gente viu que ainda ficou o coração se regenerando. Se não fosse por isso, a vitória teria sido de Kirito e companhia. Para todo caso, eu ainda ressalto, porque por mais que não tenha sido mostrado a destruição do Akuma, a gente viu que foi quase a vitória praticamente deles. E pelo menos o foco aqui é ressaltar o poder do líder dos elfos, que utilizou-se do seu grimoire, de suas técnicas, de sua mana, mas ao mesmo tempo ele pegou emprestada a de todos seus companheiros. Então, obviamente, eu deveria ressaltar aqui uma das cenas mais marcantes do arco dos elfos, protagonizada por um dos personagens principais, nosso querido Kirito. Sem dúvida, cenas memoráveis, cenas inesquecíveis, cenas grandiosas que Haru Senpai deveria apresentar com vocês, meus queridos corrais. Estou muito feliz, são cenas que realmente tiveram impacto pra mim, são algumas as minhas favoritas, algumas muito relevantes que eu já queria proporcionar na parte 1, relembrando, tem outras que são tão marcantes quanto essa, ou até mais, que podem estar na parte 2, cenas que são suas favoritas provavelmente, então me diga nos comentários qual é a sua cena favorita, qual dessas que eu apresentei você gostou mais. Quero que você dê like no vídeo porque isso ajuda bastante. Se é seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva que isso vai ajudar bastante. Agradeço porque atingimos 900 inscritos, eu ainda não havia agradecido. Muito obrigado, meus queridos corrais, isso me motiva cada vez mais. Estamos rumo a 1000, 1100, 1200, 1300 e muito mais. Então conto com o apoio de vocês porque isso me ajuda bastante e estou muito contente. Então, Hontani arigato. Para todo caso, por isso se inscreva, peço que você compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga que gosta de Black Clover, para relembrar momentos marcantes desse arco. Então já sabe, né, que tem outras cenas que a gente vai poder conversar em outro momento, quando for um tempo apropriado, porque até então a gente disse 5 cenas que já tem seu impacto. Quais serão as outras que serão tão impactantes quanto essa? Bom, a gente vai saber quando a gente apresentar, quando a gente conversar, não é mesmo? Mas para todo caso, eu diria que se você perguntasse minha opinião de todas, qual é a minha favorita, eu vou logo com a primeira, que foi a cena lá do Yami. Eu acho que aquela é a mais arrepiante. Mas eu diria que em termos de emoção, eu talvez iria daí para Noeri ou para Nero. Eu diria que aquelas duas disputam muito minha emoção, digamos que em toda a obra de Black Clover, qual foi a melhor. Mas, para todo caso, são cenas memoráveis que eu deveria ressaltar aqui nesse momento. E, obviamente, a gente poderá falar sobre elas novamente quando tiver, digamos que, um momento, um tempo ao certo, que é bem propício e apropriado para ressaltar novamente isso. Até lá, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?